Bom dia, pessoal. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa aula de física, tá? É só esperar um pouquinho mais para dar o horário. Eu vou começar com a minha apresentação, tá? Depois eu vou fazer uma retomada, tá? Mais ou menos assim com o que a Pro Larissa já tinha dado, para confirmar, né, com vocês essas questões que ela tinha me passado. E aí nós vamos entrar, aí vou também, né, dar mais ou menos assim, um cronograma do que vai ser visto, né, daqui por diante. E aí nós vamos entrar em trabalho e energia, tá bom? Deixa eu ver aqui. Hum, Ainda estou aqui me familiarizando um pouco aqui com as questões do Meet, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos retomar. Já temos 10 pessoal, 10 alunos aqui, vamos lá. Tá? Vamos começar aqui então com uma apresentação, deixa eu ver. Bom, pessoal, eu sou o Luiz Fernando, tá? Vou dar, a partir de agora, vou começar a ministrar as aulas de física, tá? A Pro Larissa teve que se ausentar, tá? Então agora eu estou assumindo essa parte de física. Eu sou engenheiro mecânico, tá? Formado pela UFSM em 2009. Tenho experiência como RT em empresas metalmecânicas aqui da região metropolitana, né? Fui avaliador da Mostratec, tá, em 2019 e 2022, tá, ali 2020, 2021, por conta da pandemia, até houve a Mostratec de modo remoto, mas eu acabei não participando. Tá? E hoje atualmente eu sou como aluno do PEG, tá, que é um programa especial de graduação lá na Federal de Santa Maria, que forma licenciados para educação profissional e técnica. Tá? Eu vou ser, né, ao final do curso, agora no final deste ano, né, dando tudo certo,
Eu vou ser licenciado a ministrar aulas em cursos técnicos e profissionalizantes. Tá? É bem legal, assim, pessoal, saber, tu convive com outros graduados de outras formações, direito, psicologia, então, assim, é bem legal mesmo, né, fazer esse curso. E estou aqui, né, para pegar um pouco de experiência com o Agarre o Saber e passando um pouco do meu conhecimento, tá, para vocês também. Eu não sei se eu estou... deixa eu só terminar aqui essa minha apresentação, tá, para mim ver com vocês se está tudo ok quanto à minha apresentação, tá? Deixa eu voltar aqui. Tá tudo certo, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo... Tá certo? Obrigado, Wesley. Deixa eu ver aqui. Mais eu compartilhar aqui. Deixa eu ver onde é que estamos. Uma janela. Não é essa que eu quero. Esse aqui. Deixa só eu... Aqui. Estão conseguindo ver aqui a minha apresentação? Tá. Segundo o que foi passado por Larissa, tá? Vocês já tiveram, vocês já viram a cinemática, tá? A parte de MRUV, que é Movimento Retilíneo Uniforme, tá? A parte de MRUV também, né, que é Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, tá? As unidades que foram do Sistema Internacional de Medida, do Sistema Internacional, a parte de comprimento, massa, tá? Deixa eu ver o que mais que foi que ela passou ali. As leis de Newton, né, que é a primeira lei de Newton do repouso, a segunda lei de Newton, que aí eu coloquei aqui né, um trocadilho do meu tempo de cursinho pré-vestibular, a força é má, né, dizendo que a força é igual a massa vezes a aceleração. Né, e aí a terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação. Deixa eu ver aqui. Então, tá tudo certo, pessoal? Na parte aqui
A, a primeira lei do de Newton, né, a parte de repouso, é aquela parte, né, que diz que todo o corpo, né, em repouso tende a permanecer em repouso se não houver nenhuma força atuando sobre ele. Tá? A, a segunda lei, tá, é uma relação entre a massa e a aceleração do corpo. Tá? E a terceira lei é aquela lei da ação e reação. Tá? Toda vez que tu, né, atua sobre um corpo, esse corpo atua em igual força, né, quanto ao teu corpo, né, ação e reação, né, que é o que fala essa lei de Newton. Hoje nós vamos ver aqui essa parte de trabalho e energia, tá? Fazer, né, dar uma definição de trabalho, dar uma definição de energia cinética, energia potencial, dar um panorama, né? Isso aí, fazer, a gente também vou dar alguns exemplos, né, em 2 exercícios de fixação, né, para ver assim, para exemplificar, né, essa parte de trabalho. Né. Na sequência, tá, Larissa tinha passado assim que o cronograma dela seria calor, tá, equilíbrio térmico, a parte de escalas de temperatura, né, aquelas Kelvin, Celsius, Fahrenheit, né, fazer essa comparação, né, essas conversões, né, entre as escalas Kelvin e Celsius, Kelvin, Fahrenheit, né, porque provavelmente nas unidades, né, do sistema internacional, ela falou, né, para vocês que a parte de temperatura, né, das escalas de temperatura, no sistema internacional é o Celsius, mas, né, em outros países se utiliza a escala Fahrenheit, né, que é a escala né, nos Estados Unidos. Até havia um tempo atrás, né, um movimento onde lá nos Estados Unidos também se usasse uma escala Celsius, que é do sistema internacional, né, e a escala Kelvin, que é a escala absoluta. Né? Então, zero absoluto né, que é a definição de escala absoluta quando tu quer uma temperatura muito baixa. Mas quando a gente chegar lá em calor, a gente vai, né, voltar a esse tema e vai ser melhor explicado, vai ser mais colocado para vocês. Né? Na parte de ótica, tá, ela passou o que é espelhos. Tá? Isso também até assim, daqui para frente, como eu que vou, né, começar a ministrar, eu vou, né, tentar acertar direitinho com ela, tá? Ver direitinho também assim, né, umas coisas práticas né, do que é colocado no Enem, tá? Buscar essas informações assim melhor para poder preparar vocês melhor nessa parte. Tá? Hoje, como eu trabalho em energia, assim, foi né, uma situação um pouco à parte, né, um pouco apática, vamos dizer assim, porque houve um pouco tempo assim de preparar a aula, tá? Então espero que não se perca muita coisa. Mas isso também a gente pode depois retomar na próxima aula, tá? Conforme assim vocês, né, podem passar, né, a demanda também assim de que vocês vão achar da aula, se vocês tiverem alguma dificuldade, né, de compreensão, né, uma explicação assim, que vocês acreditam que tenha ficado faltando, vocês podem também, né, dar o retorno, que não tem problema nenhum. Tá? Sou bem acessível assim para a gente poder fazer uma aula bem bacana e poder ajudar vocês na hora de fazer o Enem.
tá, pessoal? Então, assim, na parte de ótica vai ser espelhos, tá? Na parte de eletromagnetismo, campo magnético, corrente elétrica, né, alguns conceitos quanto a isso, né, funcionamento de, né, motores elétricos, né, como é que funciona, coisa assim mais prática que, a princípio, né, no Enem eles colocam bastante dessa parte prática, né, até onde eu sei, assim, conheço do Enem, né, eles colocam muito essa parte prática nas questões. Tá? Então, isso vai ser colocado melhor, né, para vocês, assim, e é uma construção, tá? Uma construção, né, da minha parte em passar o conhecimento para vocês, né, e de vocês em assimilar esse conhecimento da melhor forma possível para poder usar depois na hora do Enem. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui a parte, vamos entrar na parte de trabalho e. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. É isso aí. Tá? A parte de trabalho, tá? Trabalho e energia. A definição de trabalho. O que é trabalho? Tá? Trabalho é a transferência de energia, tá, de um corpo, tá, ou sistema de corpos em razão da aplicação de uma força. Tá? Toda vez que tu aplica uma força e esta força ela promove um deslocamento nesse corpo, tá? Então a gente diz que isso gerou um trabalho. Tá? Tanto que tem ali, né, a fórmula: trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Tá? Essa força, né, aplicada, ela vai gerar esse deslocamento. Tá? Aqui nós temos né, naquele desenho de um bonequinho empurrando um armário. Tá? Então essa, né, ele está fazendo uma força e está deslocando esse armário. Tá? Então isso caracteriza o trabalho. Tá? Ali do outro lado nós temos uma grua, né, então ela está também fazendo trabalho onde ela está movimentando aquela massa em uma certa altura. Tá? Isso né, vai gerar, né, um trabalho sobre essa massa à medida que ela vai aumentando a altura, tá, do deslocamento. Tá? A parte de energia cinética, tá? É um tipo de energia que está relacionado ao movimento. Tá? O corpo que está em movimento ele tem energia cinética, tá? Seja o armário, seja o peso, né, daquela grua, seja um automóvel, seja uma bolinha de ping-pong também, se ela está em movimento, ela tem uma energia cinética. Tá? A forma de energia cinética, tá, é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá? Isso é né, a fórmula para se calcular a energia cinética de um corpo. Tá? A massa, essas unidades, né, voltando, tá, para retomar, em Sistema Internacional de Medidas. Tá? Massa em quilo, velocidade em metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, sempre é bom pontuar isso. Tá? Muitas vezes até não sei dizer assim, né, como acredito que no Enem, tá, vocês não possam usar calculadora, né, então eu acredito assim que não tenha muitas questões onde vocês tenham que fazer conversões de medidas. Né, passar de metro para centímetro, hora para segundo, né? Isso é uma coisa assim que até eu vou ter que
procurar mais essas informações para poder passar para vocês. Né? Quanto a isso, assim, de fazer essas conversões, né, se pode ou não ser usado essa coisa da calculadora, né, eu acredito que seja que nem o vestibular, né, um concurso público que vocês não, né, não se pode usar esse tipo de recurso. Né? Energia potencial, tá? É uma energia que pode ser armazenada, tá? Ela pode ser tanto potencial gravitacional quanto potencial elástico. Né? É uma forma de dizer assim que tu está armazenando aquela energia, tá? Para depois depois ela ser usada ou ser transformada. Tá? A fórmula da energia potencial gravitacional, tá? É massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Tá? Tanto que ali naquela grua, tá? O que está acontecendo? Eles estão, né, erguendo aquele peso, tá? Então ele tem uma energia, né, cinética e ele está acumulando uma energia potencial gravitacional. Por quê? Porque ele está, né, tá aumentando a altura, tá? Está ficando né, num patamar mais alto, uma altura mais alta. Tá? Então aquela massa ela está exercendo um peso, tá, no sentido de atração, tá, gravitacional. Então tem, né, aquele peso que está puxando aquela massa para baixo. Tá? E a aceleração da gravidade, né, que é colocada usualmente, tá, como 10 metros por segundo ao quadrado, né, essa é a aceleração da gravidade. Tá? Então aqui essa aceleração, voltando na segunda lei de Newton, né, dizendo que onde ele diz que a força é a massa vezes a aceleração. Tá? Então a força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Usualmente se usa 10 metros por segundo ao quadrado. Energia potencial elástica, tá? Próprio dos corpos elásticos, né? Molas, né? Então, são esses corpos que armazenam essa energia, tá? E depois transformam em movimento. Tá? A forma da energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2, tá? Semelhante, tá, à energia cinética. Tá? A diferença é que o K ele é a constante elástica do corpo. Tá? Cada corpo tem uma constante elástica. Tá? Essa constante elástica, tá, é o valor que é atribuído para deslocar em 1 metro esse corpo. Tá? Não é deslocar, é alongar. Tá? É alongar, não é deslocar. Deslocamento, né, é alongar esse corpo. Né? Seja um elástico, né, que a gente coloca em roupa, seja uma mola. Tá? Então, cada corpo tem essa constante, tá, que é colocado na fórmula, e o x é o deslocamento, tá? O quanto que ele, né, o quanto que ele alongou. Tá? Né, alongou 1 centímetro, a mola alongou 1 centímetro, alongou, né, 10 centímetros, 1 metro. Tá? Então, o x ali na fórmula, ele é a parte de alongamento daquele corpo. Tá? Assim como o H, né, na outra é a altura. Uhum. Os tipos de trabalho. Tá? Ele pode ser um trabalho positivo, tá? Quando a força atua no sentido do deslocamento. Tá? Que seja ali, né, voltamos ao desenho do boneco, né, empurrando o armário. Tá? Então, quando tu faz essa força no sentido que tu está deslocando, o corpo a gente chama de trabalho positivo. Trabalho negativo, tá? É quando a força atua em sentido contrário, tá, ao deslocamento.
Quando tu está colocando uma caixa, tu vai depositar a caixa no chão, tá? A caixa ela está fazendo um peso para baixo. Tu não vai simplesmente soltar aquela caixa. Então, tu está fazendo uma força em sentido contrário, tá? Para ela, tá segurando ela, né? Para colocar ela no chão. Trabalho nulo, tá? A força é perpendicular ao sentido de deslocamento. Tá? Por exemplo, tu vai carregar uma caixa, tá? De um lado para do outro da sala. Tu não vai arrastar a caixa, né? Tu vai carregar, vai pegar ela, vai carregar. Então, isso é tido como trabalho nulo porque a força, peso da caixa, tá? Ele é perpendicular ao deslocamento. Tá? Então, nisso a gente diz que o trabalho, tá? Ele é nulo. Esse deslocamento, ele não realiza trabalho, né? Pela força-peso. A força-peso da caixa não realiza trabalho. Diferente, né, de um pessoal que faz academia, tá? Quando tu vai levantar o peso, tu tá fazendo, e aí sim, aí tu tá fazendo trabalho, né? Tanto que esse trabalho, né, resulta em aumento a massa muscular, tá? Então, quando tu vai levantar o peso, tu tá fazendo um trabalho negativo, tá? Porque o peso, né, ele tá fazendo uma força para baixo. E quando tu está puxando ele, né, fazendo um movimento de puxar o peso, erguer o peso ou halteres, está fazendo uma força contrária. Tá? Então, isso é o trabalho nulo, positivo e trabalho negativo. Tá? Deixa eu ver aqui. Se vocês estão conseguindo chegar direito aqui essa questão aqui do exercício? Deixa eu ver aqui, não. Então, para mim está aparecendo aqui só a tela aqui compartilhada. Tá? Qual que é o enunciado desse exercício? Né? Em uma estação ferroviária, tá, existe uma mola destinada a parar sem dano o movimento da locomotiva. Tá? Admite-se que a locomotiva a ser parada tem velocidade de 7,2 km por hora, tá? Massa de... Agora complicou para mim aqui. 7 vezes 10 na 4 quilogramas, e a mola sofre de uma deformação de 1 metro. Acho que é 1 metro que diz ali. Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar esse. Tá? Aí ele pede assim, qual deve ser a constante elástica da mola? Tá? Ali tem as questões, né? A, B, C, D e E. Tá? Aí aqui ele está falando sobre, né, aquela parte da constante, né, que é o K, tá? Da energia potencial elástica. Tá? Deixa eu ver, agora nós vamos passar aqui para a solução desse problema, tá? Ali, ó, a resposta que ele dá como a letra A, tá? Neste caso, temos a equivalência da energia cinética com a energia potencial elástica, tá? Dada por Kx2 sobre 2. Logo, né, tem que fazer a equivalência entre essas energias. Tá? Ali ele dá, tá, a massa da locomotiva, tá? Ele dá a velocidade, tá? Ele dá também o deslocamento,
tá, da mola, tá? Substituindo, tá, esses dados na fórmula, tá? Kx ao quadrado sobre 2, né? Mx ao quadrado sobre 2, tá? Isolando K, né? Fica mx ao quadrado sobre 2, mx ao quadrado sobre x ao quadrado, desculpa. Tá? Substituindo os valores, tá? Vocês vão acabar, né, encontrando o valor, tá? 28, né, vezes 10 na quarta. Tá? Aqui é uma questão que eu tô, né, que eu comentei com vocês, tá? Quanto à parte de conversão de unidades, tá? No caso aqui, ó, a resposta, tá? Acho uma constante elástica de 28 vezes 10 na quarta newtons por metro, tá? Isso né, a resolução do exercício, tá? E aí, se a gente voltar lá nas opções, tá? Ele aparece 28,10, né, na quarta newtons por metro também. Tá? Muitas vezes pode aparecer a distância, a velocidade, tá? Por exemplo, aqui, ó, 7,2 km por hora. Tá? Então, né, tem que fazer essa conversão na hora na hora de resolver, tá? Os exercícios. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ser tem que ser, prestar atenção quanto a isso. Tá? Uma unidade que vocês errem ali, vocês podem, né, errar toda a questão e aí fica bem complicado, assim, né? Tá? Depois de achar a solução do problema. Tá? Aqui é um outro exercício, tá? Onde ele diz, tá? Ele pede assim, ó, um automóvel em movimento uniforme, tá? Anda por uma rodovia plana, tá? Quando começa a descer uma ladeira, no qual o motorista faz com que o carro se movimente sempre com velocidade escalar constante. Tá? Durante a descida, o que ocorre com as energias potencial, cinética e mecânica do carro? Tá? Aí ele dá né, as alternativas. Deixa eu ver aqui. Desculpa, eu voltei aqui, tá? A energia mecânica mantém-se constante, o que a velocidade escalar não varia, e, portanto, a energia cinética é constante. Tá? Questão B. A energia cinética aumenta, pois a energia potencial gravitacional diminui quando, desculpa, quando se reduz, a outra cresce. Quando uma se reduz, a outra cresce. Letra C. A energia potencial gravitacional mantém-se constante, já que há apenas forças conservativas agindo sobre o carro. Tá? Letra D. A energia mecânica diminui, pois a energia cinética se mantém constante, mas a energia potencial gravitacional diminui. Tá? Letra E. A energia cinética mantém-se constante, já que não se trabalha realizado sobre o carro. Não há trabalho realizado sobre o carro. Tá? Então, é que ele faz essa comparação entre as energias para poder dar a resposta, tá, para essa questão do carro descendo a ladeira. Tá? Deixa eu ver aqui. Ah, a solução do exercício, tá? O que ele fala aqui, a letra D.
Ao perder altura, o sistema perde energia potencial gravitacional. Tá? Como o motorista está freando o carro para manter sua velocidade constante, parte da sua energia mecânica está sendo dissipada em outras formas de energia. Tá? O que isso que quer dizer? Né? As energias elas se transformam, tá? No caso aqui, tá? É o calor, tá? Porque, né, no momento em que o carro está freando, tá? As pastilhas de freio elas geram calor, essa é a energia que o carro tinha, tá? Que é transformada em calor e acaba sendo dissipada. Tá? Assim é também com um motor a combustão, um motor de um carro, tá? Ele pega e para ele funcionar, tá? Ele precisa de uma energia. Tá? Qual que vai ser essa energia? De onde que ele vai tirar essa energia? A energia acumulada no combustível. Tá? Só que esse motor, tá? Ele não vai consumir toda essa energia. Tá? Ele vai dissipar essa energia de alguma forma. Tá? Seja um atrito nas partes móveis, tá? Seja como calor. Tá? Então, o motor de combustão interna ele gera muito calor a partir da queima do combustível. Tá? Essa queima é o que faz o motor movimentar o motor. Tá? Então, isso gera calor. O motor ele tem partes móveis. Tá? Então, o que acontece? Tá? O atrito, até não foi falado, né? Eu não coloquei aqui tá, nas apresentações a parte do atrito. Tá? Que né, ele pega e também tem a sua parte em dissipar essa energia, tá? Força de atrito. Então, tem o atrito entre as partes móveis do motor, tá? Por isso que a gente usa um óleo, né, no motor para diminuir esse atrito. Mesmo assim, ele existe, esse atrito gera calor, tá? Então ele dissipa essa energia. Né? O motor ele não vai conseguir aproveitar toda essa energia do combustível e acaba dissipando, que é o que foi colocado aqui nesse exercício. Tá? Ele está perdendo energia, ele tem energia potencial quando ele começa a descer a ladeira. Lá em cima ele tem uma energia potencial, no momento que ele vai descendo. Tá? A aceleração da gravidade, tá? Faria com que ele aumentasse, tá, essa velocidade. Como o motorista ele está freando, né, esse carro para manter essa velocidade se manter constante, não aumentar por conta da força da aceleração da gravidade, tá? Essa energia acaba sendo dissipada, tá, em alguma forma. Tá? Então, né, pode ser calor, né, o próprio atrito, tá, dos pneus do carro também gera essa perda de energia, né? Por isso que a resposta aqui seria a letra D. Tá? Pessoal, isso é o que eu tinha preparado para vocês hoje, tá? Que nem o que eu tinha comentado, né, que foi, né, tive pouco tempo para preparar a aula, tá? Eu até peço desculpas ao pessoal que está até agora aqui tá, acompanhando, né? Foi uma correria, tá? Foi uma correria, sim, para poder preparar uma aula para vocês, né? Sei que, né, pode não ter sido assim a melhor aula para, né? Mas foi o que, né, eu consegui fazer para não deixar vocês também na mão, né? Que eu comentei, a Polarice teve, né, que se ausentar. Parece que tinha no início do ano, parece que também tinha o professor Ítalo, que também teve que se ausentar, né?
Não sei por quais motivos, né, motivos pessoais, eu acredito, mas, enfim, tá? Isso foi o que eu tinha apresentado para vocês hoje, tá? Espero que tenha contribuído. Tá? Eu vou passar essa apresentação, tá? Vou colocar essa apresentação no grupo, tá? E depois eu vou conversar com o Thiago, conversar com a Carolina, né? Quanto essa, se tem uma disponibilidade, né, de colocar um link, compartilhar para vocês também uma lista de exercícios, tá? Eu vou conversar com eles, eu vou elaborar essa lista de exercícios, tá? Eu vou colocar no grupo, vou compartilhar de alguma forma com vocês, isso eu vou acertar direitinho, tá? Para vocês poderem, né, pegar mais, assim, tiver alguma dúvida também, tá? Como eu falei, eu sou bem, né, bem acessível, tá? Se tiverem alguma dúvida, tiverem alguma, né, colocação também, vocês podem, tá? A qualquer momento, tá? Vocês podem me interromper também, tá? Se tiver aqui, né, comentar alguma coisa, tá? Relativo ao que eu tô, né, ao conteúdo que eu tô passando também, que pode acabar contribuindo, tá? Vocês podem ficar bem à vontade, tá, pessoal? Pode ficar bem à vontade mesmo, tá? Isso aí contribui para, né, eu passar esse conhecimento para vocês, né, vocês também compartilhar com os colegas essa parte né, da vivência de vocês. Tá? Isso contribui bastante né, na nossa aula. Tá, pessoal? Então, assim, agradeço a atenção, espero que tenha contribuído de alguma forma, tá? Para vocês terem pegado, assim, alguma coisa quanto a essa parte de trabalho e energia, tá? A próxima, né, conforme a gente já tem programado, a próxima aula vai ser de calor, temperatura, tá? E aí sim nós vamos nessa construção, tá? Nessa construção, assim, né, das aulas, né, e para contribuir com vocês. Tá bom, pessoal? Acho que era isso. Tá? Agradeço novamente. Tá? Um grande abraço para vocês. Um bom sábado, um bom fim de semana. Né? Um abração. Obrigado.